Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Que nós tenhamos pensamento exclusivo de adoração e de louvor nessa noite. Que Deus possa fazer algo sobrenatural neste lugar. Amém? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós queremos, ó Pai, nos fortalecer na Tua presença neste momento. Nós queremos, ó Pai, nos entregar, nos colocar, ó Pai, diante do Teu altar, porque nós cremos no poder sobrenatural. Nós cremos que o Senhor nos guarda coisas sobrenaturais nessa noite, ó Pai. Que todos os nossos pensamentos contrários, tudo aquilo que possa estar nos impedindo de ser alimentados através da palavra, dos louvores, que caiam por terra neste momento, Senhor. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor venha nos visitar nesta noite, visitar aqueles que necessitam da Tua presença, necessitam de algo especial sobre estas vidas, ó Pai. Oramos por aqueles que não puderam estar presentes, por aqueles que ainda estão a caminho, e nós cremos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, Senhor. Que o Senhor venha desde já preparar a Tua igreja, que nós possamos, ó Pai, entregar o nosso melhor, ó Pai, que muitas vezes nós queremos, ó Pai, fazer algo especial para Ti, ó Pai. Abençoa desde já, ó Pai, o nosso grupo de louvor. Abençoa a vida daqueles que vão estar ministrando nesta noite, que vão estar trazendo a palavra. Que o Seu mover, ó Pai, o Seu sobrenatural seja derramado neste local, neste momento, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje, livremente, ó Pai, para fortalecer a nossa fé, para nos entregar, ó Pai, para nos prostrar diante do Senhor, ó Pai. Abre, Senhor, as janelas do céu. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas a Tua bênção, a Tua proteção, ó Pai. Que vidas, ó Pai, nesta noite possam ser alcançadas, restauradas, curadas, edificadas, ó Pai. Nós cremos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura de geração em geração, ó Pai. Cremos, ó Pai, no mover do Senhor nesta noite. Clamamos e exaltamos, porque servimos ao Rei dos Reis, ó Pai, e toda honra, toda glória seja dada a Ti, ó Pai. Venha, Senhor, nos capacitar, que nós possamos estar sensíveis, ó Pai, à Tua palavra, que nós possamos absorver aquilo que o Senhor vai nos entregar nesta noite, ó Pai. Que nós possamos abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, que nós possamos estar, ó Pai, verdadeiramente, ó Pai, posicionados, ó Pai, alicerçados na Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, obrigado, porque nós temos o privilégio de exaltar e engrandecer o Teu santo nome livremente, ó Pai. Obrigado porque nós temos essa liberdade, ó Pai. Nós Te louvamos, nós exaltamos e engrandecemos ao único que é digno de louvor e de exaltação. Em nome de Jesus. Vamos dar uma aplaudir ao Senhor, amém?
tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Tua glória, todo tempo louvarei. Pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Sou Aleluia! Vamos continuar exaltando o nosso Deus essa noite. Muita coisa à minha volta vai ter que mudar.
pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. No lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegar. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. Para todos quanto a Ele receberão, foi-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus, eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia! Quantos aqui têm a vida de Deus? Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia! Todo louvor, honra e glória seja dada a Ti, Senhor. A palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará ao santo nome do Senhor Jesus. Aleluia! Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. Declare: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passaram, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todos me confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todos se
confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Todo ser confessará. Mais uma vez a igreja declara: todo joelho Todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh Deus, todo ser confessará. Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Teu santo nome, Jesus. Você pode aplaudir a esse nome todo poderoso, o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Tu és santo, Senhor, e nós te adoramos, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, te rendendo a nossa adoração. Aleluia. Esse lugar é Teu, Senhor. Tua glória me sarou, forte e plena invadiu em mim, me refez, hoje sou templo em Teu louvor. Luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou. Entre agora, eu sou templo em Teu louvor. Age agora, este é o Teu lugar, Tu é a glória. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o Teu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o Teu agir. Tua glória me sarou, forte e plena invadiu em mim, me refez, hoje sou templo em Teu louvor. Luz divina que se revelou, o Espírito Santo chegou. Entre agora, eu sou templo em Teu louvor. Age agora,
agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz fluir o teu agir. O teu agir. Feche seus olhos nessa noite e comece a atrair a presença do Senhor. Comece a entonizar aquele que era e há de vir. Oh, Santo Espírito de Deus, enche este ambiente. A palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo. E para que essa casa seja cheia, é importante que ela esteja liberada. É importante que ela esteja aberta. É importante que o acesso seja liberado. E de nada adianta a gente falar: Senhor, eu sou casa. Senhor, vem fazer morada. Senhor, pode habitar em mim. Porque muitas vezes nós falamos da boca para fora. Porque nós não estamos dispostos a realmente renunciar àquilo que nos impede que o Espírito Santo de Deus possa entrar e fazer morada. Então nessa noite, eu gostaria que você colocasse a sua mão no coração, como um ato de entrega ao Senhor, e que você falasse com Ele nessa noite: Senhor, eu estou disposto, eu estou disposta a abrir o meu coração, a me entregar verdadeiramente. Senhor, pode fazer morada, pode tirar aquilo que está impedindo do Senhor agir, pode mudar o que precisa ser mudado, pode transformar o que precisa ser transformado, pode tirar aquilo que precisa ser tirado. Eis-me aqui, Senhor, eu me entrego totalmente, eu me entrego 100% a Ti, Senhor. Então nesta noite faça essa oração. Esse é o seu momento com Deus. E quando você entrega ao Senhor o seu coração, quando você abre a porta do seu coração para o Senhor fazer morada, Ele transborda, Ele flui, Ele enche a casa em todas as áreas da sua vida, de forma sobrenatural. Então, ainda com as mãos no seu coração, nós iremos cantar mais uma vez esse refrão, declarando que a partir de hoje o nosso coração é totalmente do Senhor, é totalmente teu, Senhor. É totalmente teu. Vem, Senhor. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda, faz tudo. A igreja declara o seu agir. Santo Espírito, enche a casa, vem transborda. Para finalizar, gostaria que você declarasse: faz fluir o teu agir. Santo Espírito. Mais uma vez. Santo Espírito, Enche, Senhor, vem transborda, faz fluir o teu
agir. Aplauda ao Senhor. Faz o teu agir nessa noite, Pai. Aleluia. Vamos fazer o nosso decreto 2025. Gostaria de te convidar a falar juntamente comigo esse decreto e declarar todas as bênçãos contidas no nosso decreto 2025. Então diga assim comigo: como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e glória para todos sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Boa noite, igreja amada do Senhor. Espero que todos estejam bem. Quero dar as boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, aqueles que estão vindo pela segunda vez. Dar as boas-vindas também àqueles que estão cultuando online juntamente conosco. E dizer que vocês são muito bem-vindos, muito amados. E eu quero profetizar que você sai daqui abençoado em nome de Jesus. Amém? Bom, eu tenho alguns recados para dar.
O primeiro é que, se você ainda não fez o seu check-in nas nossas redes sociais, no Facebook, faça. Isso é muito importante para mostrar o local onde você está, para mostrar a sua busca, a sua adoração a Deus. Então, faça o seu check-in no Facebook. Isso é uma forma de evangelizar também, mostrar para os seus amigos a igreja que você faz parte. Então, não deixe de fazer isso. Tenha isso como prática quando estiver participando dos cultos. Eu preciso falar também das nossas redes sociais. Nós temos o Facebook da igreja, temos o Instagram da igreja, temos o YouTube da igreja. Se você não está inscrito ainda no YouTube, vai lá, faz a sua inscrição, ativa as notificações para que você possa ser avisado quando tiver novos vídeos lá postados no YouTube. Tá? O pastor tem falado o número de inscritos no canal, pessoas que estão visualizando os vídeos. Lá tem ministrações do pastor Alberto, dos pastores desta igreja, tem ministração do pastor, de outros pastores que vieram até a nossa igreja. Então, vai lá e procure vídeos, tenha o costume de assistir pelo menos 2 vídeos na semana. Tenho que falar também dos nossos cultos. O culto de sexta-feira, que é um culto de libertação pela palavra. O nosso pastor tem ensinado a respeito de libertação. Se você não sabe a respeito deste tema, eu oriento que você esteja aqui ouvindo o que é ministrado. Se você já conhece a respeito, esteja aqui para ajudar neste processo em que muitas pessoas se encontram, que é o processo de libertação. Nos sábados, nós temos os encontros com os jovens e adolescentes da igreja. E nos domingos, o nosso culto, o culto da família. Estamos aqui para a glória do Senhor. Amém? E eu preciso falar agora para as mulheres. Bom, mulheres, na próxima terça-feira, nós teremos o nosso culto de mulheres, que acontece uma vez por mês. No mês de setembro, nós faremos 1 ano em que o Ministério de Mulheres está constante na igreja. Ainda existem muitos projetos que precisam ser colocados em prática. Eu quero convidar você, mulher, para estar aqui juntamente conosco. Os dias estão corridos, sim, para todos nós, mas separe um momento de busca para, junto com outras mulheres, estarmos buscando a face de Deus, cultuando a face de Deus. Você tem orado por amigas? Bom, o culto é um lugar para que você possa encontrar as amigas que você tem pedido a Deus. Esteja aqui, conhecendo outras mulheres que também estão aos pés do Senhor, assim como nós, amém? E é uma oportunidade também para que você convide novas mulheres para estar conosco. Convide a sua amiga, aquela que tem alguma dificuldade, aquela que está passando por uma situação difícil. Convide para que ela esteja aqui juntamente conosco. Eu quero ouvir as mulheres dando um glória a Deus, porque vai estar aqui na terça-feira, às 20 horas. Vamos lá, mulheres? Glória a Deus! Os homens vão lá para a conferência, eu tenho certeza que eles vão dar o uhul deles. Você ri, né, Diogo? Vai dar o uhul deles mais forte. Mulheres, vocês são especiais para o Senhor quer usar a vida de cada uma de vocês. Então, eu quero reforçar o convite. Vocês estarão aqui em nome de Jesus? Né, Diogo? Até você, né, Diogo? Amém. Mulheres, eu espero vocês aqui na terça-feira, tá? Com a amiga. Convide alguém para estar conosco. E deixe a correria de lado para fazer esse momento de busca ao Senhor. Amém? Até terça. Tudo bem? Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês. Eu gostaria de pedir uma outra cena. Eu achei que está muito metálico o meu microfone hoje.
aquela cena bonita, legal, que me deixa com a voz do William Bonner. Se bem que ele não está com um cartaz muito bom, né? Mas está tudo certo. Boa noite. Eu vi que vocês estão bem desanimados, glória a Deus. As mulheres chegam. Amém, irmãs. Delicadeza, né? E os homens? Não, esse uhul envergonha a classe. Uhul, uhul, uhul. Amém, homens? Uhul, uhul, uhul. Meu Deus do céu. Vou colocar vocês para assistir aquele filme dos espartanos, lá os 300. Vamos testar, vai. 1, 2, 3. Não jantaram, não é possível. Meu Deus do céu. Parece pudo com tosse. Oh. Não, vamos lá, cadê os homens? Né? Vai, 1, 2, 3. Vocês vão ver lá em São José dos Campos, 4.000 e poucos homens. O Cássio não veio, né? O Cássio é bom de uhul. O Daniel também é bom de uhul. Mas vamos levar uma galera legal. Eu acho que umas 25, 26 pessoas, homens, né? Pro conferência de homens em São José dos Campos, a igreja da cidade. Se você gostaria de ir conosco, fala com a gente vai com muito carinho levar você. Bom, e o valor... Já Elvis. Ah, é o som dele, tá vendo? Lata, lata, lata. Bem cheiro, roubá-lo, cavalo. Azul. 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 Ah. Aí tira um pouquinho. Vamos ver. Ah, 1, 2. Ainda está muito agudo. Baixa um pouquinho o volume dele. Por favor. Parei onde? Igreja de São José dos Campos. Ainda está agudo. A igreja de São José dos Campos. A conferência de homens vai ser uma grande bênção. Quem aqui já fez a inscrição? Levanta a mão aí pra gente. Quem é que vai? Levanta a mão aí. Levanta a mão. André vai. Cadê André? Dou-lhe uma. Está ali o Giovanni, está ali o Fábio, está ali o Gabriel, está ali Paul, está ali Renan, está ali Júlio, está ali pastor Adailton, pastor Daniel, Marcos, Gustavo, Jesus. Jesus está de escovinha hoje. Li Edson, cadê Li Edson? Está escondido ali, né? É assim, meu filho. Uhul! Mas está faltando gente aí. Legal. Vai ser uma grande bênção para a vida da gente. Amém? Que alegria estar aqui com vocês hoje. Gostaria de chamar a Carol aqui, que eu disse que ia dar um presente para ela. É outra Carol, peraí. A gente tem várias Caróis. Então vem cá. É essa aqui, ó. Eu estou ensaiando de dar esse presente há muito tempo para você. Aí, chegou, demorou um pouco, mas chegou. Aí eu quero ver o que você acha desse presente. Você está bem? Abre aqui, ó. Abre aí. Agora, abre aí. Quer tirar daí? Vamos tirar, né? Tira. Olha,
Deixa eu mostrar para a igreja. Espera aí. Eu vou fazer diferente, ó. Segura aqui, Carol, para mim. Espera aí que eu vou fazer diferente. Aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Espera aí. Aqui. Você gostou? Aí eu vou explicar para vocês do que se trata. Ó, vou mandar para a mídia 2 fotos e aí fica mais fácil de vocês entenderem isso. Pronto. Foi para a mídia. Legal. Aí vai aparecer no telão lá para nós. Quer ver? Vamos chegar aqui para ver. Dá uma olhada, ó. Ela perdeu a mamãe. Aí nós mandamos fazer esse colar dela. Olha ali, é um coração. Só que na verdade é um par de asas. Aí quando abre, tem o nominho da mãe dela ali, ó. Nádia Cristina. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, de atendê-la no gabinete. E a Carol é convidada da Gabi, né, Gabi? Nessa hora a gente se emociona, né? E uma pessoa assim, cheia de vida. Ela era uma das diretoras ali da escola ou não? Coordenadora, né? Da Matilde. Moraes Salles, verdade, troquei. Moraes Salles. E foi assim algo tão abrupto, gente. Imagina que aniversário da Carol e da irmã, né, Carol? Foram comemorar. Alergia de camarão, comeu. Não voltou mais. Triste, né? Mas já faz quanto tempo, Carol? Foi em novembro, né? Novembro, quase um ano. Mas saudade sim, tristeza não. Fica o legado que a Nádia deixou na escola e também para tantas pessoas que faziam parte do seu círculo de amizade e para a família linda que vocês têm. Tá bom? Muito bem. Eu acredito que a Michele já deu a maior parte dos avisos. Aniversariantes do dia. Obrigado, Michele. Vamos lá. Aniversariantes do dia. Ou da semana. Ó, Lucas Paixão está ali. Levanta a mão aí, Lucas. Lucas fez aniversário essa semana, comemorou ontem. Eu tive a oportunidade de ir, como sempre, muito bem recebido. Aquela comida caseira maravilhosa. E Neide, Maria e equipe, foi tudo lindo. Obrigado. Vocês são muito especiais. O Lucas é um dos nossos colaboradores, é funcionário da igreja já faz quanto tempo, Lucas? Uns 5 anos? 5 anos, legal. A Fábia também fez aniversário, está ali do ladinho do seu grude, né? O Carlos, né? Cada dia mais apaixonado, Carlos. Eu gostei de ver ontem o carinho dele com ela lá no aniversário, né? Atencioso, carinhoso, muito bom, presente de Deus. E você sabe que ela orou e disse: Senhor, eu quero um homem família, trabalhador e corintiano.
Ela não queria um namorado que torcesse para outro time. Sábia, né? Muito bem. Parabéns, tá? A Fábia. E também parabéns ao Reinaldo Oliveira, marido da Mônica. A Mônica está aqui ou não? Então fica aqui o beijo no coração dessa família também, tá? Do Reinaldo, que fez aniversário também. Amém? Quem está aqui pela primeira vez para eu conhecer? Primeira vez? É primeira de vocês? Não? Segunda. Legal, legal. Como é que é o nome de vocês? Roberto. Roberto e? Li? Li? Só isso. Legal, legal, legal. Muito bom. Maravilha. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. Aonde? Como é teu nome? Rodrigo. Seja bem-vindo, viu, Rodrigo? Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Muito bem. Vamos aprender um pouco da palavra sobre liberação financeira. Você não imagina como esse assunto é importante no meio da igreja. Por quê? A igreja foi chamada por Deus para viver pela fé. Só que a igreja precisa compreender alguns princípios que desconhece, por conta disso, não vive a plenitude daquilo que Deus tem preparado para ela. Eu quero te falar que muitos dos problemas que você tem enfrentado, boa parte, serão resolvidos, se não todos, a partir do momento que você compreende o que é andar com Deus, na presença de Deus e por Deus. Deus, Ele quer te usar como um veículo, um canal, um meio, um instrumento, para que você seja muito abençoado, para que você possa abençoar grandemente a sua obra, o seu ministério e a sua igreja. Amém? Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Versículo de número 3. Gênesis 4, 3. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que decaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. O primeiro homicídio da história registrado na Bíblia foi por causa de uma oferta. Já parou para pensar nisso? O primeiro homicídio da história registrado na Bíblia foi por causa de uma oferta. Só que quando nós analisamos o texto, e alguns dizem, Deus se agradou mais da oferta de Abel do que propriamente da oferta de Caim. O que fica claro é como ele entregou essa oferta.
o estado do seu coração. Porque alguns acham que ofertar a Deus é simplesmente entregar qualquer coisa e também de qualquer jeito. Mas não. A palavra diz no versículo de número 5: mas para Caim e para sua oferta não atentou. Olha agora. Eirou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Ou seja, isso revelou o estado de espírito de Caim. Ele queria entregar uma oferta a Deus com o coração cheio de reservas, entulhado, com sentimentos que desagradavam a Deus. A forma que você se apresenta a Deus e como você entrega a sua oferta é muito importante. Agora Deus fala com ele, e olha como Deus é gracioso. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o seu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Deus deu o aviso. E sobre ti será o teu desejo, ele vai dominar sobre a tua carne. Mas sobre eles deves dominar. Ou seja, eu sou responsável por aquilo que eu penso, por aquilo que eu sinto e por aquilo que eu faço. Principalmente quando se diz respeito a Deus. Obrigado. Então muitos estão preocupados só de entregar a Deus alguma coisa, qualquer coisa e de qualquer jeito. Uma das coisas que Deus trabalhou no meu coração, quando eu tive uma experiência real com Ele, foi a respeito disso. E eu quero falar com vocês sobre esta oferta. Uma das áreas que todos nós somos testados na fé é como ofertamos. Como ofertamos é mais importante do que aquilo que ofertamos. Mas o que ofertamos revela o nosso coração. Sabia disso? O que você oferta revela o seu coração. Agora, quem oferta é porque foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e convencido em seu coração a entregar a sua oferta. Então nós temos ofertas como de Caim e temos ofertas como de Abel. Você escolhe que tipo de oferta você vai entregar. É a oferta que vai ser aceita por Deus ou é a oferta que vai ser rejeitada por Deus? Você não pode ofertar para ser visto pelos homens, mas sim para ser visto por Deus. Nós lembramos daquela passagem onde Jesus está no templo. Ele está no lugar onde podia observar quem é que estava entregando as suas ofertas. E ele ficou ali durante um tempo. E ele viu que muitos entregavam ofertas daquilo que sobrava, daquilo que sobejava, daquilo que eles tinham. Agora, chegou uma mulher lá, ela era uma viúva, e ela tinha apenas 2 moedas, e ela não entregou uma e guardou uma para ela. Quando ela entrega as 2 ofertas, as 2 moedas, isso representa que ela estava confiando totalmente em Deus. Ela entregou. Se ela entregasse uma e ficasse com uma, aquela moeda não resolveria o seu problema. Então ela chega e ela entrega.
Aí Jesus chama os discípulos e ele diz assim: dá uma olhada para aquela mulher. E ela se trajava de uma forma que quem olhava para ela sabia que ela estava vivendo luto. Aí Jesus disse: ela entregou mais que todo mundo. E eles não entenderam como que uma mulher viúva pobre podia entregar uma oferta maior do que aqueles homens ricos e poderosos que entraram no templo naquele dia para ofertar. Aí Jesus diz: esta mulher, ela não entregou do que tinha em sobra. Ela entregou tudo o que tinha, o pouco que tinha. Ela confiou totalmente na provisão de Deus. Então ela entregou mais que todo mundo. Então, Jesus está olhando como é que nós ofertamos. Deus está olhando como é que nós ofertamos. E o Espírito Santo de Deus, ele procura corações para convencer, para tocar, para falar o que é que você deve fazer, como é que você deve fazer, de acordo com a necessidade do reino de Deus. Cada um de nós fazemos parte do reino, congregando numa igreja local. Esta igreja se chama Igreja da Fé Cristã. Nós temos aqui os projetos que Deus colocou no nosso coração e temos também as necessidades da igreja. Mas nós não fazemos por conta de necessidades, nós fazemos por conta de um propósito. Então, a primeira coisa, não faça para ser visto por homens. Segundo, faça por um propósito. Então, quando você está dentro de uma igreja, você está engajado no projeto de Deus. E Deus não faz assim, Ele descarta um e elege outro. Não, todos nós devemos fazer parte deste propósito. Nós precisamos ser um no propósito de Deus, em cuidar da sua igreja, cuidar da sua casa, cuidar da sua obra na terra. Então, oferte com fé para crescer em autoridade. Algumas pessoas que não semeiam com fé, elas não crescem em autoridade. E você só vai crescer em autoridade na medida que você tiver fé para usar. Por exemplo, se eu faço sempre a mesma coisa, se eu planto sempre a mesma quantidade de sementes e sempre naquele metro de terreno, eu não vou colher além disso. Por quê? Porque eu estou limitando a vontade de Deus para a minha vida. Agora, na medida que eu acredito que a terra vai me devolver a semente, na medida que eu compreendo o que é que Deus me pede, eu vou entregar de forma liberal, e assim eu vou crescer em autoridade. Eu me lembro que quando eu comecei no ministério, eu não entendia isso. Então eu ofertava pouco, e eu tinha muita vergonha de ministrar sobre dízimo e oferta. Um dia, eu fui na ministração do pastor Jorge Tadeu, e ele ministrou sobre o segredo de pregar sobre finanças. Porque quando nós deixamos de ministrar, nós roubamos da igreja a bênção que elas vão receber. Porque por detrás de cada semente que você semeia, e você faz com ousadia, você faz com sabedoria, você faz com discernimento, você faz com fé, você vai crescer em autoridade. Então, eu tinha no meu coração o desejo de fazer muitas coisas para Deus, mas eu não tinha o dinheiro necessário para isso. Aí Deus começou a falar no meu coração sobre ser ousado, sobre ser profético. Um dia, eu cheguei para a tesoureira da igreja e disse: tira todo o dinheiro do banco. Naquela época não tinha Pix, a gente não sabia nem número de conta para fazer transferência, DOC, TED, nada. Separa todo o dinheiro, põe no envelope que eu vou para São Paulo semear essa oferta. A tesoureira disse assim: mas pastor, o senhor é doido?
o senhor tem que ir juntando. Porque a gente já não tem. Se o senhor for entregar o que a gente não tem, a gente vai entrar em crise. Eu falei, olha, se você não crê que eu sou dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não tem como você caminhar comigo. Ela falou, tá bom. E ela separou, colocou no envelope, passou cola, selou. Eu fui para São Paulo. Quando eu entreguei essa oferta, a única oração que eu fiz foi, Deus, não se esqueça de mim. Sabe aquela oferta? Que é a última oferta, que é a oferta das 2 moedas, a oferta da viúva pobre. Aquele valor era insignificante na nossa conta, mas era muito para nós e pouco para Deus. Então, por fé, eu busquei crescer nessa autoridade. Eu peguei e fui. Cheguei no culto, entreguei minha oferta, voltei feliz para Bragança. Passou um dia, sabe o que aconteceu? Nada. 2 dias, sabe o que aconteceu? Nada. 3 dias, sabe o que aconteceu? 4 dias, sabe o que aconteceu? 5º dia, sabe o que aconteceu? Aí aconteceu. Eu cheguei no nosso escritório que ficava na rua do mercado, e eu fui empurrar a porta. E a porta travou. Aí eu pensei que fosse propaganda, que o pessoal jogava debaixo da porta, esses tabloides, jornais e propaganda, enfim. Aí, quando eu forcei a porta e entrei, era um monte de envelope com ofertas em dinheiro. Eu sentei na escada e fiquei impressionado, porque eu nunca tinha vivenciado aquilo. Aí, eu fechei a porta, sentei na escada e comecei a contar aquele valor. Eu já fiquei impressionado e olhei para alguns envelopes, não tinha nem nome. Eu não sabia nem quem tinha entregue e jogaram ali, debaixo da porta. E eu fiquei muito grato a Deus, porque eu já tinha começado a colher. Eu já tinha começado a colher. Aí fui para o correio. Naquela época a gente tinha caixa postal. Vocês nunca saberão o que é isso. As nossas encomendas chegavam lá, colocavam lá numa caixinha e a gente tinha a chave e abria. E eu cheguei lá, peguei alguns envelopes. Quando eu fui olhar, cheque nominal cruzado em nome da igreja. Quando eu fui ver, oferta em dinheiro dentro dos envelopes. Naquela época não podia mandar dinheiro assim. Aí tinha alguns irmãos de longe que colocavam papel carbono e colocavam papel dentro para a oferta chegar. Aí eu fiquei assim tão impressionado de ver aquilo, porque a minha caixinha do correio nunca tinha visto esse milagre. Só chegava boleto, só chegava conta para pagar. Eu peguei aquilo ali, eu fiquei tão impressionado. Eu procurei um lugar onde podia ficar sozinho, eu e Deus, e eu sentei, e eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, a tua palavra funciona. O Senhor é Deus, porque eu sei que é o Senhor que está fazendo isso aqui. Imagina vocês, teve um culto, e justo na hora do culto caiu aquele pé d'água, começou a chover, e os irmãos que tinham que ir para a igreja não foram. Foram os irmãos do louvor, que sempre são os mais fiéis. Naquela época nós tínhamos uns 3 no louvor. Nós tínhamos uma caixa sonata, que eu mandei adaptar, a gente colocava 5 microfones lá. A caixinha era pentecostal, quando você começava a cantar, ela começava a pular. Ela não aguentava a sonoridade do grupo. Você dava aleluia na frente, ouvia glória a Deus lá no fundo. Era ruim demais, mas era o que a gente tinha. Aí, fui começar o culto. Aí uma pessoa apareceu na escada e disse assim, viu, eu posso me esconder da chuva aqui? Eu falei, pode. Aí o camarada sentou lá para se esconder da chuva. E tinha lá mais umas 2 pessoas e os 3 do louvor. E eu fiz a minha reunião como se fosse a minha melhor reunião. Como se eu estivesse falando para uma multidão
de meia dúzia de gato pingado. Dei o meu melhor. Eu fechava os meus olhos e ali a visão era profética. Eu acreditava, sabe, que Deus estava fazendo alguma coisa e tal. Aí na hora da oferta, os irmãos contribuíram com o que eles podiam. E quando a tesoureira foi contabilizar, foi contar, aí tinha lá, na época tinha R$1. 1, 5, 10, 2. Lá no fundo, tinha uma oferta, que era a oferta que a gente precisava para resolver as pendências do mês. E era um cheque. E sabe quem deu esse cheque? A pessoa que entrou para se esconder da chuva. Deus manda, Deus envia, te prepara. Quando eu falo de autoridade profética, é isso. Deus vai abrir a porta para você entrar. Se preciso, Deus vai construir a ponte para você atravessar. Deus vai aplanar os seus caminhos. Deus vai preparar tudo, porque Ele quer que você, como filho e filha, saia da crise financeira, da humilhação, do opróbrio, do apontar dos dedos. Deus quer que você seja bem sucedido ao entrar, bem sucedido ao sair, abençoado aonde você estiver. Onde você colocar a palma das mãos, aquilo vai dar certo. Só que nós muitas vezes não temos esta autoridade profética. Nós somos limitados. Aquele pouquinho de semente, naquele 1 metro de terreno, e você tem um campo muito grande para poder plantar, mas você precisa ter fé para plantar. Até um agricultor é assim, sabia? Ele, quando planta, ele reserva 10% do que plantou. As melhores sementes ele guarda para replantar. É o dízimo, 10%. Aí eles vão entrar em financiamento bancário. Compra maquinário, compra fertilizante, compra sementes para poder plantar. E o agricultor, ele sabe que se ele plantar mirrado, ele vai colher mirrado. Por isso que Jesus falou: se você plantar muito, você colhe muito; se você plantar pouco, colhe pouco. Você entendeu o que é autoridade profética? Quando eu falo isso, gente, eu falo com autoridade na causa. Porque Deus sempre, Ele me testa. E eu sempre digo: Senhor, o que é meu é teu, toma. Se o Senhor está pedindo, eu entrego. Eu não sou daquele tipo que eu retenho, que eu escondo, que eu enterro. Sabe por quê? Chega uma hora que você vai precisar da generosidade de Deus. E você não vai ver a generosidade dele na tua vida. Por quê? Porque você foi mesquinho. Porque você foi avarento. Porque você mentiu. Porque você não foi sincero. Porque você não foi honesto. E por conta disso, você não vê a manifestação do espiritual sobre a tua vida. Às vezes, até o que a gente entrega para Deus é como se fosse uma esmola. Até na rua, quando alguém me pede uma esmola, eu dou o valor que pelo menos dá para comprar alguma coisa para ele comer. O que eu quero dizer para vocês é que eu não tinha essa autoridade que hoje eu tenho. Amados, o desafio de liderar uma igreja como essa é muito grande. Quando a gente veio para cá, a gente tinha uma igreja pequena e a gente tinha uma entrada de R$5.000. Aí um dia Deus falou no meu coração e confirmou através de uma mulher de Deus. E Deus disse assim: você alçará voos altos. Te prepara, porque quando você estiver lá em cima, o Senhor vai te soltar para você aprender a voar. Aí, em vez de dizer amém, glória a Deus, aleluia, eu dizia: eu não quero.
Não quero. Não quero. Amados, vocês não sabem o que é isso. Aí a gente saiu de um lugar que a entrada era de 5 mil. Aí Deus nos coloca em outro lugar. Hoje, nós temos cerca de 50 mil, agora mais, por conta do aumento do aluguel. 60 mil de despesas. O aluguel é alto. Aumentou R$6.500. Mas sabe o que é crescer em autoridade? É nós voarmos juntos, aprendermos a voar juntos. Sabe? É plantar e colher de forma sobrenatural. É viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus nunca vai te pedir alguma coisa para te destruir, para te empobrecer, para te envergonhar. Se é Deus, Ele vai fazer como aconteceu com Abraão. Ele pede Isaac, mas era só para testar o coração dele. Ele não queria matar o Isaac. Ele queria ver o que estava no coração de Abraão. Quando Abraão foi fiel a Deus, ele disse: agora sim, eu preciso honrar a minha palavra. Se ele entregou o filho da promessa, o seu único filho, eu também vou entregar Jesus, que é o filho da promessa, meu único filho. Agora, você precisa aprender a crescer em autoridade. E eu tenho visto alguns irmãos, que é interessante isso. Quando eles trabalhavam, era uma entrada, uma receita mínima, pequena. E esses irmãos agora estão rompendo. E eu recebi um testemunho um dia desses, de um irmão, que disse o seguinte: pastor, o senhor lembra quando o senhor falou que Deus ia levantar pessoas com ofertas de acima de R$1.000? Eu falei: lembro. Ele falou: minha oferta era de R$200. Eu ganhava aproximadamente R$2.000. E eu falei: Deus, eu quero que o Senhor prospere a minha vida, porque eu quero viver nesse profético. Eu quero ser coluna forte na tua casa, eu quero abençoar o teu reino. E ele falou: pastor, é o 5º mês que eu entrego a minha oferta, que beira ou ultrapassa, os R$1.000. Eu acho que ultrapassa os R$1.000. Sabe o que eu estou falando para vocês? É que vocês precisam pensar assim: quanto é que eu preciso para viver? E não ficar reclamando, murmurando, choramingando, se lastimando: eu não tenho dinheiro, eu não sei o que eu faço. Sem direção. Bem, eu para viver preciso de X. Então eu vou colocar diante de Deus essa minha necessidade. Vou confiar em Deus pela fé e vou crescer em autoridade. Eu vou começar a entregar para o Senhor uma oferta que vai me elevar de patamar, de dimensão, para que eu viva o sobrenatural de Deus. Então, o que Deus quer é uma igreja sem dívidas. Irmãos sem dívidas. Irmãos que aprendem a administrar suas contas. Irmãos que vão ter crédito. Irmãos que vão sair da inadimplência, que vão pagar as contas antes do prazo de vencimento. Irmãos que vão comprar e vão pagar à vista e vão negociar o melhor preço. Mas pastor, isso para mim é impossível. Não, não é impossível. Não é impossível. Quando eu olho para o Alessandro que está ali, levanta a mão, lê, só para o pessoal te ver. Esse menino barbudo, charmoso que está ali, esposo da Tamires, é bom falar? Não, imagina, ele comprou uma rifa de quanto, Alessandro? R$16,80. Ele ganhou uma Mercedes zero de 350 mil. Então é possível. O problema é que você é seca pimenteira. Ai, pastor, se eu for numa quermesse, nem frango assado eu ganho. Não vai em quermesse. Mas tem gente assim, se cair fruta do céu, só cai caroço na minha cabeça, tão azarado que eu sou. Olha só, o Alessandro um dia, tinham entrado na nossa igreja e levaram os nossos instrumentos. Aí a guitarra foi junto. Aí nós fomos para a Expo em São Paulo. É uma feira. Aí ele entrou numa fila.
e estava sorteando uma guitarra. Olha o que é uma palavra profética. Ele entrou na fila e ele falou: eu vou ganhar essa guitarra. Aí ele: eu vou ganhar essa guitarra. Eu vou ganhar essa guitarra. E tinha que adivinhar lá o tom, né, da nota. Aí ele chegou lá e pá! Ganhou a guitarra. Não é bênção? O que eu estou falando para você é que você tem que ser mais positivo. Olha para quem está do seu lado e fala: irmão, você tem que ser mais positivo. Ó, se você falasse da prosperidade de Deus, como você fala da crise, você pode ver, você gasta mais tempo falando de crise, você gasta mais tempo sem dormir por causa da falta de dinheiro, você sabe, perde boa parte da tua vida só falando daquilo que não está dando certo. Começa a falar: não, agora eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou semeando, eu confio em Deus, eu recebo espírito de sabedoria, sabe, as minhas finanças vão ser abençoadas, eu vou administrar de forma estratégica, eu não sei o que Deus vai fazer na minha vida, eu só sei que Ele vai fazer, porque Ele é Deus, Ele pode mudar a minha realidade, Ele pode prosperar a minha vida. Porque se você ficar olhando para o natural, você vai afundar. Lembra de Pedro? Ele saiu do barco, andou por sobre as águas e afundou, porque ele tirou os olhos de Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai afundar. O povo aí só está falando de crise. Agora ouve isso aqui. Por que tem gente que na crise prospera? Por que tem gente na crise que enriquece? Agora eu vou ficar falando de crise, fazendo propaganda de crise. Eu vou deixar de falar de crise e vou falar de Cristo. Ele vai prosperar a minha vida, Ele vai mudar a minha realidade. Tem gente que fala que a gente tem empresários ricos na nossa igreja, por isso que a gente continua aqui. Se tiver um, se apresente aí, porque eu não conheço. Tem jogador de futebol aqui, eu não estou sabendo. Tem uns perneta aí que ama bola, não é? Chega tudo quebrado depois que vai jogar, desconjuntado, pedindo oração. Ô pastor, o senhor pode orar por mim? Mas eu quero te falar uma coisa. Disseram assim: pastor, vamos orar para Deus mandar empresário para a igreja, pastor? Falei: não, vamos orar para nós prosperar no nome de Jesus. Eu creio que Deus pode fazer isso. Amém? Eu creio que métodos pode prosperar. Amém, filho? Glória a Deus. E a esposa premium vai ficar muito feliz. Aleluia. Então, oferte para ser visto por Deus, oferte com propósito, oferte com fé para crescer na autoridade, oferte para barrar os ataques espirituais. Isso aqui é importante, hein? Oferte para barrar os ataques espirituais. O diabo não quer que você prospere, mas diga: eu vou prosperar em nome de Jesus. Diga: querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Então oferte para barrar os ataques espirituais. Tem gente que quer dizimar depois que o leite derramou, depois que a casa desabou, depois que a viola tem caco. E oferte com gratidão e reconhecimento. Se tem algo que vai motivar você, é a gratidão e o reconhecimento. Então você não vai fazer troca com Deus, barganha com Deus, comércio com Deus. Mas você precisa estar certo que toda semente que é plantada, ela vai brotar, germinar, crescer, florescer e dar frutos, em nome de Jesus. Amém? Aí você diz sempre: esta minha oferta vai glorificar a Deus. Sempre quando você for entregar aqui, na frente, você vai dizer assim, em voz baixa: esta minha oferta vai glorificar a Deus. Esta minha oferta vai glorificar a Deus. Esta minha oferta vai glorificar a Deus. E a gente sabe qual oferta que glorifica a Deus, não é? Lembra daquele camarada? Ele colocou uma nota de 100 no bolso e colocou uma nota de 10 no outro. Na hora da oferta ele empolgou. Aí ele saiu para comer um lanche com a namorada depois do culto. Aí chegou lá, ele foi pagar o lanche, puxou uma nota de 10 reais. Aí ele falou: amor, entreguei 100 reais de oferta, era para ter entregue só 10.
Ele falou: Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Ele falou que o Espírito Santo falou no coração dele: se você não sabe, imagina eu. O inimigo usa a fraqueza de crentes dentro da igreja para não contribuir com a obra de Deus. Quem vai cuidar são os de dentro e não os de fora. Quem consegue ser fiel, dizimando e ofertando com regularidade, com frequência, com constância, é porque foi liberto de um espírito que nós chamamos de espírito de mesquinharia e espírito de avareza. Este espírito torna a pessoa materialista, ela pensa só nela. E ela não pensa nas coisas de Deus. Este espírito de avareza age para a pessoa não ter como contribuir. Então ela é vítima de acidentes e sinistros. Acontece alguma coisa no mês que sempre dá prejuízo. E tem que desembolsar um valor significativo que ela não tem. Em outros casos, a sua vida é desorganizada, ela perde muito dinheiro e ela não tem como contribuir. Ou seja, este espírito, tanto de mesquinharia como o de avareza, amarra e atrapalha os negócios. Ou a pessoa é bem-sucedida e não é sincera com Deus, não é honesta com Deus, não é fiel a Deus e não ama Deus. Eu quero dizer para vocês que a prosperidade bíblica é espiritual. E a palavra diz que a vontade de Deus é de nos abençoar. Jesus disse: eu vim para que tenha uma vida abundante, plena, completa, feliz e abençoada. E nós andamos nessa promessa em nome de Jesus. Separa o teu melhor agora, para que a gente possa entregar ao Senhor a nossa oferta. E coloca para mim no telão, por favor, o banner do aluguel pago. Tá fácil aí? Amados, essa semana nós conseguimos pagar o nosso aluguel. Imagine você que nós estamos aqui há 10 anos, mais de 10 anos, e pela graça de Deus nós nunca atrasamos um aluguel. É vitória ou não é? Então que Deus continue prosperando e multiplicando aquilo que você semeia na sua obra, em nome de Jesus. Obrigado. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer e a fonte das águas correr nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chegou a restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais o que o devorador levou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Em pé. Deus, eu quero orar por aqueles que realmente estão atravessando um deserto, por aqueles que estão sem perspectiva de futuro,
sem esperança para o amanhã. Eu quero orar por aqueles que estão desesperados e angustiados por conta da escassez, da falta, da necessidade, do prejuízo. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão debaixo de um tratamento teu e por conta disso estão passando pelo que estão passando. Eu quero orar, Senhor, e interceder por aqueles que te amam e precisam de um milagre nesta noite, um milagre para esta semana. Deus, em nome de Jesus, prepara para os teus filhos uma bênção especial. Que eles possam, Senhor, receber de ti algo que só pode vir do céu, em nome de Jesus. Abre, Senhor, a porta que ninguém pode fechar. Aplana os caminhos. Rega, Senhor, a semente plantada. Opera um milagre, Pai. O Senhor conhece a vida desse irmão, dessa irmã. O Senhor conhece a preocupação desse pai de família, desse homem de casa. O Senhor conhece, Senhor. Olha para eles, marido e mulher. Olha, Senhor, para a casa, para o lar, para a família. Libera em nome de Jesus aquilo que está retido, aquilo que está bloqueado. Libera, Senhor. Abençoe o trabalhador comum com a sua oferta, que representa o suor do rosto, o calo das mãos e o corpo cansado. Abençoe, Senhor, aqueles que são empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, e aqueles que têm o desejo de ter o seu próprio negócio. Abençoe cada projeto de vida que está sobre o teu altar, em nome de Jesus. Diga comigo: eu creio, Senhor, que a tua bênção está a caminho e vai me alcançar, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar? Que Deus abençoe a Luana Villanobos, o Gabriel Leme, a Dirce Ribeiro, o Everaldo e outros irmãos e outras irmãs que semearam nesta noite, em nome de Jesus. O quanto eu trago de profético dentro de mim. Este é o título da mensagem de hoje. O quanto eu trago de profético dentro de mim. É interessante que este assunto nunca foi amplamente discutido como tem sido em nossos dias. O profético, ele tem tomado lugar no meio da igreja, e não estou falando do profético infantil, do profético onde meninos e meninas que não temem a Deus brincam com os dons espirituais. Eu estou falando do profético sério, eu estou falando do profético bíblico, eu estou falando do profético para este tempo que estamos vivendo como igreja na face da terra. Nós não podemos ignorar que Deus é profético, e Deus nos chama para sermos proféticos. E você precisa compreender que o chamamento de Deus, ou o chamado de Deus, é o primeiro passo. O profeta, ele é chamado, mas depois ele precisa ser confirmado. E o profético é para todos, mas nem todos são para o profético. Para entender o profético, eu preciso buscar uma maturidade de fé, que só vem quando eu me relaciono com Deus. Não dá para ser profético como muitos fazem. Alguns se travestem de profetas, mas não vivem o profético. Eles andam não de acordo com uma direção de Deus, mas de acordo com o espírito de engano, mentira e de adivinhação. Deus quer que você seja profético, mas a primeira coisa que você precisa compreender é:
que o profético só vem com a nossa maturidade. E quando eu falo maturidade, não falo somente daquilo que você já passou de ruim e das experiências negativas que você teve ao longo da sua vida. Quando eu falo de profético, eu falo daquilo que Deus te desperta para ver, porque o profeta é aquele que enxerga o que os outros não enxergam. O profeta é aquele que vê o que os outros não veem. Por isso que nós não entramos em desespero, não nos angustiamos, não nos perturbamos, não nos preocupamos. Por quê? Porque quando você age no profético, você sabe que Deus, na sua infinita graça, misericórdia, bondade e amor, vai intervir de alguma forma. Porque o profeta, ele está buscando a presença de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. O quanto eu trago de profético em mim. Talvez você como crente diga nesta noite: pastor, eu nem entendo do assunto, eu nem sei do que o senhor está falando. Se lembram da palavra? Quando Pedro vai anunciar o Espírito Santo, os moradores daquele lugar diziam assim: nós nem conhecemos esse tal Espírito Santo. Porque Pedro pergunta: vocês foram batizados no Espírito Santo? Vocês foram batizados em línguas? Nós nem sabemos quem é, nós nunca nem ouvimos falar. E diz a Bíblia que ele impõe as mãos e ministra, e aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo. O profético é algo que nós não podemos ignorar. Porque quando eu ignoro o profético, eu estou ignorando a palavra de Deus. E nós somos chamados para andar debaixo do poder dessa palavra. Então ser profético é deixar de ser, como já aprendemos, almáticos. A sua vida não pode ser uma montanha russa, emocional e sentimental. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu amo Jesus, amanhã eu não quero saber mais de igreja. Hoje eu creio, amanhã eu estou completamente alienado de tudo. Amados, o profético é aquele que vai amadurecer, se relacionando com Deus. Onde Deus vai falar com você de uma forma íntima, particular, pessoal e estreita. Olha o que diz a palavra em Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Diz assim: porque o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vou repetir. Porque o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aquele que anda no profético é aquele que vai buscar revelação não para a vida dele. Quando Deus quiser falar a respeito da sua vida pessoal, Ele vai falar, e quando Deus quiser dar direção, Ele vai dar. Mas nós precisamos falar de um patamar, de uma dimensão, de um nível maior de profético. Que é de ser profético para a nossa nação. De ser profético para a nossa cidade. E muitos ignoram este ser profético, por isso que eles não oram, não jejuam, não buscam Deus na sua palavra. Por quê? Porque Deus, ele vai se revelar a você na medida que você mergulha na sua palavra. Então hoje a realidade dos crentes é: eles não oram, eles não jejuam, eles não buscam Deus na sua palavra. Alguns acham que já não é importante mais pertencer a uma igreja. Mas quando eu falo de igreja, eu não estou falando de CNPJ, igreja institucional. Eu estou falando da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então, esse espírito do anticristo que já opera no mundo, ele já está mudando a crença na vida de muitos daqueles que foram bons crentes no passado.
É por isso que a gente olha para a internet e a gente vê pastores que foram tão eminentes, pastores que marcaram gerações, hoje são pastores desacreditados. São pastores que pregam aquilo que avilta a palavra, que vai contra a Bíblia descaradamente. Então hoje esse espírito do anticristo, ele já está agindo para que as pessoas vivam numa confusão mental, numa perturbação espiritual. E o duro é que quando essas pessoas conversam com você, dá um nó na tua cabeça, porque você não tem intimidade com o Espírito Santo e não conhece a palavra. Algumas pessoas, elas vivem completamente errantes, sem pastores, sem estar numa igreja. E é muito importante você compreender a necessidade dos últimos dias de ser igreja, antes de pertencer a uma igreja local. Você precisa compreender que o amor de muitos estão esfriando, para que o teu amor não esfrie. Porque você só consegue levar avante a tua fé, e você só consegue ser cheio de uma unção nova, quando você se posiciona, e você entende o porquê que Deus estabeleceu a igreja, a partir da sua morte e ressurreição na cruz. Então não permita que o inimigo tire você da sua igreja. Não permita que o inimigo tire você dos caminhos, ou do caminho. Não permita que o inimigo interfira na tua fé. A tua fé precisa ser intocável e inabalável. Você pode enfrentar problemas, dificuldades, lutas, mas você precisa ser como os montes de Sião, que não se abalam. Então nós precisamos de uma revelação do profético, para seguir, para não parar, para não desistir. Amados, quando nós oramos, parece que é algo natural, é algo de nós mesmos. Mas quando você ora, você está acionando o profético de Deus. Você está ativando o profético de Deus na tua vida. Aquilo que Deus faz também é fruto das nossas orações. Daquilo que pedimos, daquilo que buscamos, daquilo que clamamos, daquilo que suplicamos. Uma pessoa me disse assim: pastor, por que eu vou orar? Se Deus sempre faz o que Ele quer, não vou orar mais. Amados, vocês se lembram quando o profeta vai falar com o rei e diz: você certamente morrerá, não viverá. Ele deu as costas e foi embora. Aquele rei virou-se para a parede e começou a chorar copiosamente. Ele se arrepende, ele se quebranta, ele se humilha. E o profeta estava no meio do caminho, a sentença já tinha sido dada. E Deus diz: volta e fala para o rei que ele ganhou mais 15 anos por conta da oração que ele fez. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer que Deus faça aquilo que a gente pede, mas a gente está sem crédito. A gente não levou Deus a sério até agora. A gente brincou de crente, ficou em cima do muro. A gente não orou, a gente não jejuou, a gente não buscou a Deus. Ah, pastor, mas é tudo pela graça. Vai nessa. Então eu não preciso fazer mais nada, nem você fazer mais nada. Não estou falando de sacrifício, eu estou falando de responsabilidade. Porque o crente que vai ativar o profético, ele não consegue viver no profético.
Por exemplo, santidade. Sem jejum, eu não conheço ninguém que consiga ser santo sem jejuar, porque o jejum ele mortifica a carne. E não estou falando jejum de balinha, jejum de docinho, jejum de Coca-Cola. Mas está errado fazer? Não, já é o começo. Mas começa a fazer aquele jejum brutão. 12 horas, 24 horas. Até o jejum intermitente, entende-se que ele só tem validade depois de um período. Por exemplo, você come agora, eu entrei em jejum, mas o jejum efetivamente vai se estabelecer depois de 3 horas. Está de bucho cheio. Então imagine você, quando você entende, para eu ser profético, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso ir para a cruz, eu preciso mortificar essa carne velha. Eu preciso fazer alguma coisa para que eu ande em retidão e justiça, porque eu de mim mesmo, a minha carne não quer. Lembra daquela ilustração do carrinho do supermercado? Que a gente empurra ele para frente, mas ele anda assim, ó. A gente quer fazer tudo certo, mas quando você vê, fez tudo errado. Paulo diz, o que eu quero fazer de certo eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. Aí ele diz, por isso eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Ele não está falando de autoflagelação, ele está falando de disciplina. E disciplina é o que você faz quando ninguém está vendo. Vem aquela tentação para você ver pornografia, você diz, não vou ver. Vem aquela tentação para você fazer o que não deve fazer. Bolar um cigarro do capiroto com aquela erva mardita, o orégano. Eu não vou fazer. Então sai do meio das companhias que você anda. Se você continuar no meio deles, vai rodar. Quer cheirar bicarbonato de sódio? Eu não vou fazer. É que eu não posso falar. Então o diabo ele vai tentando você, sabe por quê? É aí que você perde as bênçãos. Pode ver, Deus preparou tudo. Tem gente que até conta o testemunho, pastor, Deus é maravilhoso, Deus fez, aconteceu, daqui a pouquinho. Oh pastor, deu tudo errado. Falei, o que você aprontou? Como é que o senhor sabe? É o profético. Ele deu brecha, o inimigo roubou a bênção dele. Por isso que Deus fala, guarda. Não falou lá para Adão, Adão lavra a terra e guarda. Ele lavrou, mas não guardou. Você tem que aprender a guardar. Deus te deu uma palavra profética. Se essa palavra vem de Deus, vai se cumprir. Mas quando não vem de Deus, amassa e joga fora. Eu marco, eu registro, eu escrevo tudo aquilo que Deus fala comigo. Mas quando se trata de coisa séria, meninice, criancice, infantilidade, já não é comigo. Tivemos uma vez uma vigília aqui, de pastores e pastoras. Aí veio uma profecia para a primeira da ponta, para a segunda, da terceira, da quarta. Eu falei, eu quero ver a minha. Se não for de Deus, eu vou dizer que não é de Deus, não. Pulou eu. Pastores, uma palavra assim, pastor, a tua fé está abalada. O Senhor tem visto a dúvida do seu coração. Pastor, você não tem nem força mais para chorar. Pastor, você tem pensado em desistir do ministério. Para com isso. Entrega a chave da igreja. Vai vender tomate na feira. Não, a pessoa tem que ter coragem. Coragem profética. Sabe, eu enfrento, eu passo, eu atropelo coisa ruim, eu vou para cima, eu creio em Jesus, o meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Ele tem um milagre para mim, boa.
A gente não pode farol baixo, se arrastando. E tem irmão que vem assim para a igreja, não vem? Ele vem bem até a porta da igreja. Aí quando ele chega na porta da igreja, ele já faz isso. Para os irmãos perguntarem o que ele tem. E a palavra diz que não devemos perguntar para o iracundo o porquê que ele está de tromba. Por quê? Aqui não pode infectar nosso coração. Irmão, vou estar orando por você, tá bom? Por quê? Eu não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que se você resolver o problema dele, ele fica bravo com você. Ele quer carregar aquele fardo o resto da vida. Aí ele vive infeliz, chateado, aborrecido, perturbado, endemoniado. E quer aborrecer a gente também. Você pode ver como é que é. Sempre são os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e as mesmas lutas. Fala, irmão, seja criativo. Problema novo, dificuldade nova, luta nova, é ou não é? Tem que ser assim. Já pensou um lutador de boxe? Ele vai lutar sempre contra o mesmo adversário? Não tem graça. Tem que mudar, é ou não é? Aí ele venceu esse aqui, o inimigo faz o quê? Ah, você venceu o Holyfield, então vou colocar um mais forte para você vencer. E é sempre assim, irmão. Não pense você que a gente vai ter tranquilidade, não. Você venceu um problema, o diabo fala, não, vou arrumar um outro pior para ele. Pode mandar! Que Jesus é maior do que qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer luta. Agora, quando é você que vai resolver, você está em maus lençóis. Então, é assim que funciona. Você tem que aprender a confiar em Deus. Porque Deus quem vai fazer através de você. Tem gente que diz assim, Deus, resolve o meu problema. E nada acontece. Por quê? Deus não quer resolver o teu problema. Ele quer resolver o problema através de você. Aí você vai dizer assim, Deus, me dá sabedoria para resolver isso. Deus, me dá uma estratégia para resolver isso. Deus, como é que eu faço para resolver isso? Aí que vem a visitação de Deus. E você tem uma luz. Você tem um start aí. Pá! Acontece. Agora, enquanto você ficar nessa de faz, Senhor, confio em Ti, Senhor, vai na frente, Senhor. Todas as vezes que você vê na palavra, Edson, todas as vezes que você vê na Bíblia, é Deus capacitando, habilitando, adestrando, treinando, preparando a pessoa para fazer o que precisa ser feito. Amém? Então, nós precisamos compreender o que Deus requer de nós, como filhos e filhas. Por quê? O profeta de Deus é aquele que transmite a palavra dada por Deus, que conhece o coração de Deus. Mas pastor, é possível isso? Olha o que a palavra diz, que Davi tinha um coração segundo Deus. Sabe o que é isso? Ele temia tanto a Deus que queria andar na sua vontade. Ele aprendeu a conhecer o coração de Deus. Isso agrada a Deus, isso entristece a Deus. Então olha o ser profético. Amados, não tem nada de complicado. Mas não vou dizer que é fácil, é trabalhoso. Não vou fazer errado. Olha só, vou compartilhar com os irmãos um testemunho aqui. Eu acho que é o 5º dia que nós estamos falando no profético. Parece que é chover no molhado, mas não é. Você vai ser levantado como profético. Não estou falando que você vai profetizar pelos cotovelos, ser responsável. O sentido de profético no Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. No Velho Testamento, ninguém questionava o profeta. No Novo Testamento, a Bíblia diz o quê? Paulo ensina que devemos examinar os espíritos, para ver se aquela profecia é de Deus. Olha só, uma pessoa me procurou, e eu disse para ele que ia contar esse testemunho. A gente
Conta o milagre, mas não conta o santo. O camarada, ele abriu o coração, ele rasgou o coração, ele falou: pastor, eu quero ser profético. Eu falei: glória a Deus. E o que você vai fazer para ser profético? Eu estava pensando que ele ia dizer: não, eu vou orar mais, vou jejuar mais, vou ler mais a Bíblia, não vou perder culto, vou ser dizimista, ofertante fiel. Sabe o que ele me disse? O que é que você vai fazer para ser profético? Ele falou: pastor, eu tenho uma amante há 15 anos. Eu vou largar dela. Aí eu falei: você quer que eu vá junto com você na casa dela para terminar de vez? Ele falou: não precisa, pastor, eu vou sozinho. Está decidido? Muito decidido. Eu entendi o que é ser profético. Pastor, se eu morresse hoje, ia para o inferno. Eu quero ir para o céu. E eu quero agora pregar com verdade. Eu quero levar Jesus para as pessoas de verdade. Você está entendendo o que é ser profético? De repente você roubava lá no teu trabalho, vai parar de roubar, vai passar a ser honesto. Você que é uma pessoa de confiança lá da empresa, do seu patrão. De repente você vai parar de falar as asneiras que você fala. As pragas que você libera sobre a tua própria vida, e nós chamamos isso de maldição impingida ou automaldição. Você vai parar de falar palavrão, parar de xingar, parar de gritar. Você vai entender o que é ser profético. Aí sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a entrar na tua vida, na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho. E você vai ser luzeiro para este mundo. Isso é ser profético. Então você precisa começar a olhar para você e ver aonde é que o lixo está escondido. Você precisa olhar para a tua vida e ver o que é que você tem feito que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Porque chega uma hora que você precisa se converter de verdade. Imagina se você passa dessa para outra. Se você for para aquele lugar que vai ver crescendo a grama debaixo da terra, para onde você vai? O céu da boca? O céu das cabras? Amados, nós não podemos brincar de salvação. E a gente está aqui às vezes, qualquer paixão me diverte. Aqui a gente se faz de crente, é ou não é? Aqui a gente é posudo, topetudo. Aqui a gente estufa o peito. Aqui a gente canta bonito, mas lá fora a gente é uma vergonha. Lá fora a coisa é feia. Então ser profético, gente, é ser posicionado diante de Deus. Deus vai te usar na sua oração profética para a conversão dessa nação. Deus vai te usar na tua oração profética para a conversão dessa cidade. Deus vai te usar quando você passa tempo com Ele, reserva tempo com Ele, sabe? Hoje nós gastamos tanto tempo com o celular, Deus fica de lado. Não temos a disposição de nos encher do Espírito. Aí quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente invoca a Deus, nada acontece. Você já pensou se Elias lá no Monte Carmelo fizesse todo aquele teatro que ele fez, aquele show pirotécnico, e de repente não acontecesse nada? A vergonha que ia ser para o Evangelho ou para o reino de Deus. Preste atenção, você precisa ativar o teu profético, você precisa funcionar. Então você não precisa nem ficar pedindo muita coisa para você, sabe? Isso vai ser liberado automaticamente. Mas quando você se torna um intercessor, quando você começa a buscar por outra pessoa, quando você começa a se consagrar, se santificar, isso vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. Profético é aquele que teme a Deus, que obedece a Deus, que serve a Deus
e que ama a Deus. Seja profético na sua vida, traga a dimensão de Deus para a sua vida, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é ser profético. Porque não vemos então o sobrenatural no momento de necessidade? Porque ser profético é algo que não acontece só naquela hora. Jesus disse que eu devia me preparar para o dia mau. Então você precisa estar cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo. E você vai vencer tudo isso que te aterroriza hoje, que te rouba a paz, a alegria, a vontade de comer, de viver. Deus está consertando casamentos aqui hoje. Ninguém sabe da tua real condição, mas Deus sabe. Deus quer unir, não quer separar. Deus não quer destruir casamentos. Deus quer que haja reconciliação, perdão, conserto. Deus quer renovar o amor das famílias. Amados, tem igrejas por aí apregoando o contrário. Imagina só. Casamentos são destruídos por conta de profetada que não vem de Deus. Eu lembro de uma irmã que disse assim para uma moça da igreja, uma belezinha, fiel, comportada. A profeta chegou e disse: você vai conhecer uma pessoa de moto, eu vejo você montando na garupa dessa moto, e você vai namorar esse rapaz. Sabe o que aconteceu? O rapaz não era de Jesus, era um enviado do Satanás. Ela se desviou, foi para o mundo e se perdeu. Presta atenção, profético não é falar aquilo que você quer ouvir. No profético de Deus, Ele vai pegar você e Ele vai tratar você. E tem gente que, pastor, se é Deus mesmo, por que Deus não me fala? Porque Deus não quer te constranger. Porque Deus não quer te humilhar na frente da igreja. É você que tem que falar com Deus. Lembra de Adão, quando ele peca? Ele foi brincar de esconde-esconde com Deus. Se escondeu atrás de uma árvore lá. E Deus, Adão, 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 onde você está? É claro que Deus sabia onde ele estava. Não tem graça brincar de esconde-esconde com Deus. Ele sabe de tudo. Mas o que ele queria? Ele queria que Adão abrisse a boca e dissesse: Deus, eu pequei contra o Senhor. Eu acabei como líder, cedendo, fiz o que Eva queria. Ela virou amiga da serpente aí. Ela comeu do fruto, deu para eu comer. Eu fui frouxo, eu fui banana. E olha no que deu. Me perdoa, Deus. Eu acredito que Deus podia até agir com misericórdia, não é? Podia dar um raio na Eva, fumegar ela. Fala: pronto, vou dar um outro exemplar para você, Adão. Você se consertou, essa mulher aí não se consertou. É claro que é brincadeira. Mas você não vê em nenhuma parte Adão pedindo perdão a Deus porque ele caiu. Não vê. Agora, não temos como nos esconder de Deus. Para onde iremos se os seus olhos estão em todos os lugares? Vamos ficar de pé? Preste atenção nisso. Seja profético. Comece a ativar o profético na sua vida. Vai levantar de manhã para ir para o emprego, está desanimado. Opa! O profético, eu vou trabalhar como se fosse para o Senhor. Eu vou trabalhar, eu sou abençoado, eu vou abençoar patrão, encarregado, chefe, supervisor, coordenador, a empresa. Isso é ser profético. Eu vou prosperar na vontade de Deus. Isso é ser profético. O Senhor há de colocar nas minhas mãos os recursos que eu preciso. Isso é profético. Guarda, Senhor, a minha casa, o meu lar e a minha família de toda doença e enfermidade. Isso é profético. Nos cubra com o sangue do Cordeiro. Isso é ser profético. Senhor, que todo plano arquitetado por Satanás no inferno seja frustrado. Isso é ser profético. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando a minha vida. Isso é ser profético. Logo cedo, antes de sair de casa, estabelece o profético. Ora pelo profético. Abre a boca. Chame as coisas que não são como se já fossem. Para de reclamar, murmurar, choramingar, se lastimar e blasfemar. Começa a ser profético. O Senhor vai abrir uma porta por onde eu vou entrar. Uma porta que não vai ser fechada.
Eu acredito que a minha bênção está a caminho. Eu acredito que vou viver o milagre de Deus. Você vai orar e dizer: obrigado, Senhor, porque dia a dia o meu amor pela minha esposa aumenta. Aí você fala: não, pastor, não aumenta. Isso é ser profético, cabeçudo. Entendeu? Aí você vai orar também: obrigado, Senhor, porque esse marido é o marido que eu pedi para o Senhor. É o marido que é uma bênção. Esse marido é tudo de bom, aleluia. É profético. Obrigado porque Ele é mão aberta. Obrigado porque Ele abençoa a minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prospera Ele em nome de Jesus, aleluia. É profético. Apareceu um problema, a gente vai fazer esse teste. A gente já tem muitos testemunhos. Apareceu um problema, você vai ser profético. O que você fazia antes? Descabelava, queria bater cabeça na parede, queria sair correndo, ficava desesperado. Agora não. Diabo, quem manda nesta casa aqui é Jesus. Ele é Rei e Senhor neste lugar. Ele é o nosso único Salvador. E você tem que bater em retirada em nome de Jesus. Você é um derrotado, um frustrado, um decepcionado, um desiludido, um arruinado. Aqui quem reina é Ele. Bota para correr. Isso é profético. Não adianta. Pegou lá o seu salário. Pai, eu quero ser profético. Eu não sei como, eu não sei de que jeito, mas o Senhor vai me abençoar. Qual o tamanho da bênção? Quanto é que você precisa? O que é que você quer de Deus? Porque é Ele quem vai te ouvir. Às vezes você fala com o patrão não te ouve. Fala lá no RH da empresa, ninguém te ouve. Mas quando você fala com Deus, algo destrava, algo acontece, Deus faz. Então seja profético, não importa. Você precisa caminhar nesse profético o tempo todo. Amém? O irmão precisava abastecer o carro, não tinha dinheiro para abastecer. Aí foi pedido um favor para esse irmão. Ele foi sincero e disse: olha, eu não tenho gasolina. O profético aconteceu. A pessoa semeou um valor alto para ele abastecer a gasolina do carro dele. Isso é ser profético, amados. É você crer. O irmão já tinha orado, a esposa já tinha orado, já tinham colocado nas mãos de Deus. Preste atenção. É assim que você vai fazer. Pequenas coisas vão começar a ser liberadas. Depois, grandes coisas vão ser liberadas. Olha, te prepara para o profético de Deus. Deus não é reservatório, Deus é fonte. Você, Jorge, é Ana, né? Vocês não sabem como muitas coisas vão acontecer no casamento de vocês, mas Deus já está provendo. Fique em paz. O mesmo vale para o Diogo. E o mesmo vale para a sua... Cadê? Foi arrebatada. Deus vai prover. Amém? Vai prover. Então imagine você quando você ora e fala... Não adianta você falar assim: oh Deus, me ajuda a pagar as contas. Não. Ele vai dizer: põe no papel tudo que você deve. Agora você vai com aquele papel buscar Deus e falar: Deus, está aqui, ó. É o que eu devo. Eu não sei como. Eu entrei nessas contas. Eu sei. Não pediu direção de Deus, não orou, foi de impulso, consumista, e de qualquer jeito, aí se endividou. Mas agora você chega para Deus e fala: Deus, eu preciso desse valor. Resolve para mim, me tira dessa conta, me tira da vergonha, me devolve minha dignidade. Isso é ser profético. Então eu não sei qual área da tua vida você vai ser profético essa semana, mas eu quero que você se lembre disso. Você vai orar, vai buscar Deus e vai ser profético. Está com uma dor? Manda a dor embora em nome de Jesus. Olha, a irmã foi no médico e ela falou: estou com muita dor nesse joelho, doutor. O doutor falou assim: mas é a idade. Falou: não vem com essa conversa não, esse joelho tem a mesma idade desse e não dói. Não aceito isso. Está repreendido em nome de Jesus. É assim, amados, seja profético. Destino. Uma irmã da igreja vivia entupida, entalada. Você sabe o que significa enfesada? É cheia de fezes dentro dela. Aí, quem está assim, fica com mau humor. Aí a irmã falou: pastor, o senhor pode fazer uma oração, porque eu estou assim, pastor, entupida e tal. Eu falei assim: começa a profetizar, passa a mão e fala: quando for no banheiro, eu profetizo que o meu intestino funciona bem. Pastor, já tomei Activa, já tomei iogurte, já tomei não sei o que, já tomei chá de não sei das quantas, purgante, nada. E ela começou a ser profética. Amados,
E eu ensinando ali na hora. E eu ouvi um barulho meio estranho, assim. Não demorou muito, a irmã foi para o banheiro e falou: pastor, o senhor não sabe da bênção. Eu falei: já estou sentindo o cheiro dela daqui. Aleluia. O negócio é feio, amados. Mas começa a orar, começa a profetizar. Aí estou com arritmia. Ô Senhor, que o meu coração passe a funcionar normalmente, em nome de Jesus. Eu estou com dor de cabeça, em nome de mandar dor de cabeça embora. Começa a profetizar o teu milagre, a tua cura. Não importa o que aconteça, precisa de cliente, profetiza. Profetiza. Agora, a profecia de quem anda no profético é diferente. É a pessoa que vai profetizar debaixo de jejum, de oração, debaixo de uma autoridade, debaixo da bênção de Deus, amém? Pai, eu quero te agradecer por este povo que aqui está, ativo profético na vida deles. Pai, se entrou alguém aqui hoje derrotado, fracassado, frustrado, decepcionado, desiludido, coloca no coração dele que ele é mais que vitorioso por Cristo Jesus. Levanta esta pessoa, Pai, com autoridade, com unção, com poder, com fé, que ele possa romper, que ele possa sair, Pai, deste ciclo vicioso que ele tem vivido, que parece que nunca vai acabar. Muda, Senhor, essa realidade, muda essa vida, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Senhor, abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa os que estão aqui, aqueles que estão cultuando conosco pela internet. Abençoa, Senhor, libera sobre a tua igreja uma unção nova, uma unção renovada, uma unção poderosa, uma unção tremenda. Libera o sobrenatural, Pai, dá discernimento à tua igreja, que a tua igreja possa viver, Pai, momentos especiais, tempos gloriosos, porque eu creio que o melhor está por vir, Pai, em nome de Jesus. Estão abençoados. Toda e qualquer situação que vocês hão de enfrentar essa semana já está diante de Deus, e Deus é com você. Creia na tua vitória, em nome de Jesus, amém? Amados, sexta-feira nós estamos fazendo uma reunião diferente. Então, você que conhece alguém que precisa de libertação, perturbação na mente, alguém que não dorme, sofre de insônia, alguém que vê vultos, ouve vozes, alguém que tem problemas de doença que não tem diagnóstico médico, alguém que enfrenta alguma situação na vida e você entende que é espiritual, encaminha ela, traga ela, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra linda nessas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe, vão na paz, eu amo vocês.